falo que toda vez que nós somos convidados para somar um pouquinho, né, nessa obra maravilhosa que a Rede Século XXI faz, é muito gratificante, não só para você que está aí em casa nos vendo, o pessoal que está aqui no auditório, mas para nós, pregadores, é uma alegria muito grande saber que o pouquinho que a gente sabe, com certeza vai somar, vai contribuir com você na sua caminhada cristã. E hoje, de uma forma muito carinhosa, nós vamos falar agora do tempo pascal. Todos nós somos pessoas que somos assíduas, né, dentro da Santa Missa. A gente percebe que durante o ano todo nós vamos ver a igreja dividindo os tempos. Tempo comum, tempo pascal, quaresma, advento. E muita gente nos questiona por que a igreja tem tanta divisão, tantos momentos diferenciados. Para nós, esse tempo que acabamos agora, a nossa quaresma, tivemos a nossa Semana Santa e agora estamos dentro desse tempo tão rico, que é o tempo pascal. Hoje nós estamos dando início à terceira semana do tempo pascal. Nós temos, da igreja, são 7 semanas do tempo pascal, onde vai se encerrar com a festa da Ascensão do Senhor, e vamos celebrar com muita alegria, daqui uns 32, 33 dias, vamos celebrar a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Quando falamos o tempo pascal, nós vamos refletir um pouquinho agora. Quando nós terminamos a quaresma, nós vimos ali a história de Jesus Cristo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E de uma forma muito carinhosa, agora, nós vamos relembrar tudo que Jesus pediu para a gente. Podem ver que no tempo pascal, dentro dessas 7 semanas, nós não vamos ter o quê? Nenhuma leitura do Antigo Testamento. Podem perceber que todas as leituras são do Novo Testamento. A primeira leitura é sempre Atos dos Apóstolos, um evangelista, o Evangelho segundo João, que nós estamos estudando, e o livro do Apocalipse de São João. Nós vamos trabalhar com 2 evangelistas, na verdade, porque o livro do Atos dos Apóstolos foi escrito pelo próprio Lucas, e o Apocalipse de São João é o próprio evangelista João também que nos traz isso. Aí você fala assim, puxa vida, por que não tem nenhuma leitura do Antigo Testamento? Porque agora nós vamos começar a colocar em prática o que Jesus pede. Quando eu era catequista propriamente falando das crianças, eu falava assim, eu dividia a Bíblia em 3 partes, para eles poderem entender um pouquinho melhor. Eu falava que a primeira parte, o Antigo Testamento, era Deus quem falava, através dos profetas. Daí eu pegava o Novo Testamento e dividia ele novamente para a criançada poder entender. Eu falava, vamos ver os evangelistas, no Evangelho, e depois as cartas, as epístolas. No Evangelho, Jesus mostra como tem que fazer. Do Ato dos Apóstolos para frente, a comunidade vai pôr em prática. Então eu falava assim, ó, Deus fala, Jesus mostra, a comunidade vive. E é isso exatamente agora que nós vamos viver nesse tempo pascal. O tempo pascal nós vamos relembrar algumas das aparições de Jesus, se não me falha a memória, são 8 aparições que nós vamos ver durante esse tempo, e essas aparições, hoje, né, no Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus na beira do mar, quando ele vai perguntar para Pedro, tu me amas, Pedro, você me ama? Pergunta 3 vezes, o padre Eduardo falou isso para a gente no comecinho. Mas aí você fala assim, mas qual é o forte? O forte é o convite que agora Jesus vai fazer para você. Quer ser meu apóstolo? Eita! Essa palavrinha apóstolo, ela é muito forte e ela não pode ser usada aleatoriamente. Na verdade, nós nem podemos nos dizer que somos apóstolos. O padre sempre fala assim, nós vamos imitar os apóstolos. É essa a nossa função agora. Jesus Cristo vai começar a mostrar para os apóstolos, após as aparições, que eles vão ter que dar continuidade ao projeto. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mais nas próximas palestras. Mas hoje, esse tempo pascal, então, ele vai nos dar uma certeza. Nós vamos ser abandonados? Olha, Jesus, ele vem, mostra a vida pública dele para a gente, morre, vence a morte, né, a vida vence a morte, e agora? Então, durante esse tempo, ele vai estar ainda conosco, durante as aparições, mas quando a gente for celebrar a ascensão do Senhor, quando ele volta para o Pai, é que nós vamos ter a certeza de que ele não quer que nada pare. É como se ele voltasse para o céu e falasse assim para o Pai dele, Pai, olha, o Senhor falou, alguns acreditaram. Eu fui e mostrei como que era, mais gente acreditou. Agora eu tive que voltar para casa.
a gente não pode deixar eles lá sozinhos. Vamos mandar uma outra pessoa, que é a festa de Pentecostes, vamos receber o Espírito Santo, o qual todos nós aqui dentro, e você que está aí em casa, também tem. Salvo as crianças que ainda não foram batizadas. Você que não é batizado não tem os 7 dons que nós vamos culminar no nosso coração durante esse tempo todo. Agora, durante esse tempo pascal, então eu tenho que me comprometer. Eu vou ver nos evangelhos que nós vamos ouvir, nos evangelistas, perdão, os evangelistas vão narrar para a gente as aparições, Atos dos Apóstolos vai mostrar a dificuldade, mas a força de vontade em evangelizar cada vez mais, porque eu muitas vezes me torno um pouquinho acomodado para falar de Jesus, né? Quantas e quantas vezes o padre fala assim nas missas? Quem já leu a Bíblia hoje? Tem uns que faz assim, né? Porque se levantar muita mão, fica com vergonha. Não precisa ter vergonha. Né? Agora, se eu não leio a Bíblia todo dia, opa, estou falhando como cristão. Ah, padre, mas se eu não leio a Bíblia, se eu ler aqueles livros que tem trechos bíblicos, vale? Vale, mas a Bíblia tem que estar lá do ladinho, tem que estar com você o tempo todo, onde você vai se alimentar diariamente, constantemente. Então, dentro desse tempo pascal, eu vou reafirmar o que vai acontecer. Simbolicamente, nós vamos lembrar a vinda do Espírito Santo, porque ele já está em mim, ele age em mim. Quando a gente faz a oração do Espírito Santo, como que começa mesmo a oração? Como você reza aí na sua casa? Vinde Espírito Santo. Bom, padre, se eu estou chamando o Espírito Santo, é porque ele está andando por aí. Não, ele já está em você, ele já está com você. Quando nós rezamos esta oração, quando fazemos esta oração, nós estamos reafirmando a presença dele dentro de nós. Eu estou reafirmando essa caminhada que Jesus falou assim, filho, se você quiser me seguir, viva. Mas vive intensamente os dons que eu te dou. Nós temos os nossos 7 dons, vamos ver os dons de uma forma muito simples. Não somos bons 100% nos 7, mas eu tenho certeza que todos nós aqui somos melhores em alguns. Aí a gente partilha. Naquilo que eu sou melhor, eu ensino meu irmão. Naquilo que eu não sou tão bom, eu vou aprender com o meu outro irmão. Olha lá que bonito. Isso é igreja. Né? Igreja não é você achar que você é o que sabe tudo, você que pode tudo, você que... Não. Você, na sua humildade, o grande vencedor dentro de uma igreja hoje é aquele que sabe se humilhar no sentido de se tornar pequeno para mostrar o quanto Jesus é grande em nossa vida. Então, durante todo esse tempo pascal agora, essas 7 semanas, até a festa da Ascensão do Senhor, eu vou ter que demonstrar cada vez mais esse carinho pela palavra, o alimento diário. Então, vamos sim nos propor a ler a Bíblia todos os dias. Eu me recordo que uma vez um padre falou para mim da importância da leitura bíblica, que nós não damos o valor necessário para ela, porque nós não vivemos intensamente. Então, o padre sempre fala assim, eu tenho, como obrigação de cristão, eu tenho que ler a Bíblia inteira. Nossa, padre, vai demorar muito, vai. Eu lembro quando eu era seminarista, o saudoso Dom Bruno, nosso arcebispo de Campinas, não sei se alguém aqui recorda dele, que agora está do lado do pai, ele fez com que nós, seminaristas, lêssemos a Bíblia. Então, ele falava assim, se proponha a ler pelo menos 2 capítulos por dia. Mas não para ler a Bíblia e meditar. Sabe ler como um livro corrido? Conhecer a história da igreja? Conhecer a nossa história. Nós, católicos cristãos, precisamos conhecer a nossa história. Muitos de nós ainda não sabem a história como ela deveria ser conhecida. Leia a Bíblia de ponta a ponta. Você lendo 2 capítulos por dia, você vai, mas sem falhar, tá? Você vai demorar uns 3 anos e meio a 4 para ler a Bíblia inteira. Aí depois, sim, lógico, durante esse tempo, você vai ler textos meditando, vendo como está a sua caminhada. Esse tempo pascal vai nos enriquecendo nesse contexto. Se eu sou uma pessoa que vivo, não 100%, mas me esforço ao máximo para ser 100% na vida da minha comunidade, da minha igreja, povo de Deus, eu faço a transformação acontecer. Aí eu vou fazer valer cada momento da vida de Jesus perante a minha pessoa, o que Ele confiou a mim. Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Tem gente que pensa que está na terra, desculpa agora da forma que o padre vai falar, está aqui na terra de lazer. Né? Vamos passear, vamos fazer... Não estamos de lazer, não. Nós vamos prestar conta.
Vamos ter que prestar conta de tudo que estamos fazendo. Tudo. Nós não podemos esconder, nós não vamos conseguir esconder nada de Deus. Eu sempre digo que tem duas pessoas nesse mundo que nós nunca vamos conseguir enganar. Quem são? Deus, me perdoem os pais agora, e a nossa mãe. Mãe sabe tudo da gente, né? É incrível. Os filhos acham que a mãe não sabe, a mãe está lá se fazendo meio de bobinha, para ver se o filho vem e conta o que está acontecendo. Mas se você não contar, filhão, a mãe vai falar com você. A mãe vai pôr você no sofá lá, vamos sentar e conversar um pouquinho, filho? A mãe está vendo isso, 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 o que está acontecendo? Deus faz isso com a gente. Vocês acreditam no inferno? Sim ou não? Com certeza ele existe. Vocês acham que ele está cheio? Eu vou muito naquela frase de Santa Teresinha, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela fala assim, o inferno existe, mas ele está vazio, porque jamais um pai vai deixar um filho ir para lá. Né? Opa, mas pera lá, padre, então tem alguma coisa errada aí. Né? Se o inferno existe, mas Deus não deixa ninguém ir para lá, então quer dizer que a pessoa que aprontou a vida inteira está de bem bom? Nós vamos para uma salinha chamada, eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem, é purgatório. Né? E eu explicava assim para as crianças, a salinha do purgatório. Cada um vai ter um quarto. Vamos fantasiar um pouquinho, tá? Aí nesse quarto vai ter uma poltrona e uma TV. Aí lá vai passar todos os seus erros da vida inteira. Não vai passar filme, não. Vai passar um filme, né? Mas da minha vida. Todas as pessoas que eu machuquei, todas as pessoas que eu enganei, todas as pessoas que eu usei, todas as pessoas que eu trapaceei. E enquanto eu não demonstrar arrependimento de tudo aquilo que eu fiz, eu não vou para o céu. Tem gente que fala assim, bom, eu vou passar um bom tempo nessa salinha. Bom, se o bom tempo pelo menos te levar ao perdão e à conversão, maravilha, né? Vamos embora. Todos nós vamos passar. Mas que seja de um momento rico. Então, esse momento pascal, esse tempo pascal para a gente, é para a gente começar a entender um pouquinho mais a valorização de Jesus Cristo na nossa vida. Prestem atenção nas celebrações, nas leituras. Né? Eu falo que a palavra de Deus é um livro formidável. Muita gente, vocês sabem que esses livros foram escritos há mais de 2000 anos. E eu falo para os meus paroquianos lá, né, que o Evangelho, as cartas, né, os livros do Antigo Testamento, é como se o autor do livro, né, que é o Evangelho de hoje, quando João escreve, ele está lá na minha sacristia escrevendo, e fala, leva lá para o padre ler. Esse aqui é o Evangelho de hoje, viu, padre? Ele acabou de escrever. Ele acabou de mostrar, olha, o povo precisa fazer isso. E aí, eu faço? Eu ponho em prática a palavra de Deus, ou pelo menos eu me esforço para pôr em prática essa palavra? Então, se eu não faço isso, o tempo pascal ele vai simplesmente ser aí 50 dias de vou à missa, vou esquentar o banco da paróquia e vou embora. Agora, se eu vou à missa, eu sempre falo assim, que quando você vai à igreja, vai para a missa, você não pode entrar na igreja e sair do mesmo jeito que você chegou. Tem gente que fala assim, tem que sair com a pulga atrás da orelha, né, padre? Tem que sair com um elefante atrás da orelha. Para você ver que você tem que mudar muita coisa. Muita coisa. Nós mesmos, nós padres, quando nós temos as nossas falhas, obviamente, e muitas vezes acaba a missa, isso já aconteceu comigo, veio o paroquiano falar comigo, falou, padre, isso aí que o senhor falou, será que não tem uma outra visão? Porque eu vi isso. Ótimo, na próxima missa, na próxima homilia, o padre muda um pouquinho, porque nem sempre aquilo que a gente fala tem uma compreensão devida como deve ser feito. Então, nós padres também temos que reconhecer, opa, preciso mudar um pouquinho. Nós padres temos, quando preparamos as nossas homilias, eu não posso simplesmente pegar o folheto da missa, sentar lá, ler e falar, tá bom. Não. Eu até brinco, né? Muitas vezes eu faço isso. Quando eu preparo a homilia, eu escrevo, risco o folheto. Quando chega na hora, não uso nada daquilo. Né? Você fala coisas totalmente diferentes. E aí eu acredito no Espírito Santo. Cada vez mais eu acredito que é Ele quem fala, é Ele quem age. Então, se eu vivenciar esse tempo pascal de uma forma rica, se eu parar um pouquinho e ver, puxa vida, todo o sofrimento, todo aquele tempo de quaresma que eu passei meditando, que foi um tempo de reflexão, um tempo de misericórdia, um tempo de contemplação,
para poder hoje saborear um pouquinho desse Cristo vivo na minha vida, você vai ver que tudo muda na sua casa, tudo muda no seu trabalho. Tem muita gente hoje que quando vai trabalhar fala o que mesmo? Nossa, de novo levantar cedo, acordar, não aguento mais. Na atual situação que a gente está vivendo, nossa crise, infelizmente, se eu tenho que agradecer a Deus o trabalho que eu tenho, não reclamar do trabalho que eu tenho. Mas por que eu reclamo tanto? Porque eu não faço por amor, não faço com amor. Porque se eu vou todo feliz da vida para o trabalho, nossa, eu vou trabalhar minhas 8 horas corridas lá de uma forma muito bonita. É como se eu falasse assim, eu acredito em Jesus Cristo, mas quando eu precisar dele eu chamo. Não vai viver o amor. Não vai vivenciar esse tempo pascal, essa mudança, essa caminhada iluminada. Todos os tempos na igreja são iluminados, mas se você parar para pensar um pouquinho no tempo pascal, você vai reviver aqueles momentos ricos das aparições de Jesus Cristo e vai colocando isso no seu coração. Vai transformando isso no seu coração, vai fazendo com que ele mude, vai fazendo com que novas esperanças surjam. Hoje você conversa com uma pessoa que, infelizmente, se torna um dependente químico, independente do vício, viu, gente? Quando você fala dependente químico, você acha que são as drogas ilícitas. O cigarro também é. A bebida também é. Né? Te afasta de Deus no sentido de você não vivenciar aquilo que Ele te pede. Eu me lembro uma vez que eu conversava com os jovens e falava sobre o alcoolismo com eles, e vocês sabem que pela estatística, para você ser considerado um alcoólatra hoje, se você tomar 1 copo de cerveja por dia, você já é considerado um alcoólatra. Um jovem fala assim, padre, beleza então, porque eu não bebo mesmo cerveja durante a semana, só bebo no final de semana. Quando você bebe? Umas 5, 6. Divide isso na semana para você ver como que fica. Então não adianta nada você querer ser bonzinho, 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 aí um dia você joga tudo fora aquilo que você fez de bom. Você desperdiça o momento que Deus te deu. Viveu intensamente todo o amor do Pai, aí de repente um dia você se esquece dele por fração de segundos. É o tempo necessário para o outro lado vir fazer um estrago danado na nossa vida. Esse tempo pascal que nós estamos vivendo hoje, eu sempre falo assim, que Deus não tem que estar só à nossa frente, Ele tem que estar na nossa frente, tem que estar atrás, tem que estar do lado, tem que estar diagonal, porque uma brechinha que der é o tempo suficiente para fazer um estrago na nossa vida. Então não deixe isso acontecer, não faça com que isso aconteça na sua vida, você é muito especial, Deus te ama muito, e Ele quer que você sinta essa presença viva dEle. Esse milagre, as aparições deles têm que acontecer todo instante na tua vida. Quando você se coloca à disposição do Pai, pode ter certeza, o que você vai fazer na comunidade é muito mais rico do que você imagina. Tem muita gente que vai para a igreja e fala assim, eu quero fazer isso aqui porque é melhor do que ficar lá na porta entregando o envelope ou o folheto. Mal sabe aquela pessoa que a pessoa que fica lá na porta da igreja entregando envelope, ela é tão importante quanto quem está presidindo a celebração. É o jeitinho dela de evangelizar. Vocês já conversaram com pessoas de idade que não têm estudo? Né? Fale de Deus, fale com Deus, fale de Deus para ela. E peça para ela falar de Deus para você. Ela não vai falar com você teologicamente, ela não vai falar com você pastoralmente, mas ela vai falar com você de vida. De vida. Quando você vive a palavra que está escrita, a palavra de Deus escrita no seu coração. Uma vez tem uma história que fala assim, que uma senhorinha num vilarejo, que o padre ia lá de 6 em 6 meses, ela pediu para uma moça, falou, o padre vai vir aí, você não compra uma Bíblia nova para mim? Que a minha está tão velhinha já. A jovem virou para ela e falou assim, mas para que a senhora quer Bíblia? A senhora não sabe ler? Ela falou, eu não sei ler, mas todo dia de manhã, quando eu acordo, eu abro a Bíblia, ponho a minha mão sobre ela e falo assim, Senhor, que as palavras que estão embaixo de minha mão se tornem vivas hoje no meu dia. Então a gente não precisa de muito para ser feliz não, né? Se eu quiser fazer com que Deus viva intensamente na minha vida, eu tenho que fazer com que Ele se sinta vivo intensamente na minha vida. Eu não posso só falar assim, sou católico. É fácil ser católico, não é? Vai na igreja, batiza e pronto. Mas eu quero ser um católico praticante, um católico comprometido com a minha igreja. Um católico que vai abraçar. Eu achei bonito, o padre Heitor falava aqui, né, desse comprometimento que nós como cristãos devemos ter. O tempo pascal é isso. Eu não posso perder missa no tempo pascal. O padre sempre fala que
quando você falta de uma missa, você percebe as pessoas que amam. Quando tem aquela pessoa que, infelizmente, teve necessidade de faltar à missa, ela leva até em confissão. E às vezes ela precisou faltar porque ela estava cuidando de um enfermo, ou ela estava trabalhando, e isso perante a igreja não é pecado. Você não faltou porque você quis. Infelizmente, você não pôde ir, né? Tem muita gente que o padre fala, quando você cuida de um enfermo, principalmente, a sua missa vale muito mais em casa do que dentro da igreja, propriamente dito, porque você está se doando, você está se entregando totalmente. Mas não pode perder missa. Eu, como um católico cristão e praticante, eu tenho que ter lá meu horário reservado. Olha, eu, minha esposa, eu, meu marido, eu, meus filhos, filhos com os pais. Assumam esse compromisso. Assumam, porque vai chegar um momento, acho que vocês aqui já devem estar passando por isso, alguns de vocês, que você leva seu filho para a igreja. Leva ele para a igreja, mostra o caminho dele. Até a primeira comunhão, eu lembro que o padre falou na palestra antiga, que o filho dá uma demandada. Padre, o que eu faço agora? Meu filho não quer mais ir na missa, padre. Não tem problema, filha. Convide. Faça o convite constante para ele. Você mostrou o caminho. Deixa ele decidir agora. Você, como um bom pai, uma boa mãe, mostrou o caminho para o teu filho. Agora cabe você, então, filhão, valorizar cada gesto do seu pai e de sua mãe. Que eu possa, nesse tempo de reflexão, de certeza, de ser aquela pessoa que Jesus Cristo fala assim, Inácio, eu preciso de você agora, não amanhã. Eu tenho que evangelizar agora, porque pode ser que amanhã não dê mais tempo. Eu conheço histórias de pessoas que falavam assim, padre, eu vou fazer amanhã isso. E se Deus falar assim, amanhã não vai dar mais tempo, filhão, você vai vir embora hoje para casa. E aí? Não deixe para perdoar o teu irmão amanhã, não. Perdoe hoje. Ah, padre, mas se eu pedir perdão e ele não me perdoar, faça o seu papel de cristão. Se ele não te perdoar, o pecado não é mais seu. O pecado passa a ser da pessoa que não soube perdoar. Mas se você for uma pessoa que vai viver intensamente esse tempo pascal, você nem precisa pedir o perdão. O próprio estar junto já vai mostrar esse perdão. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você nunca teve alguma desavença com pessoa que você gosta muito, daí você ficava assim no seu coração, nossa, mas se eu pedir perdão para ele, se eu for lá pedir perdão, ele vai achar que eu mesmo estava errado, mas eu não estava errado, padre, eu estava certo. O bom cristão é aquele que mesmo achando que está certo, sabe pedir perdão. Tem uma historinha que fala assim, que um casal foi para São Paulo, foi numa festa, e só estava o marido e a mulher no carro. Chegou num certo momento, o marido não sabia se ia para a direita ou para a esquerda. Aí ele falou assim para a esposa, bem, para que lado que é? A esposa falou, bem, é para a direita, é para esse lado aqui, ó. Ele falou, não, eu acho que é para a esquerda, vamos para a esquerda. Ela falou, tá bom, então vamos para a esquerda. Rodou, não achou o que eles queriam. Aí, depois de um tempo, eles voltaram, daí o marido virou para a esposa e falou assim, bem, se você tinha tanta certeza que era para cá, por que você deixou eu ir para o lado errado? E ela falou assim, entre estar de bem com você e brigar com você, eu preferi estar de bem. Então, tem momentos na nossa vida que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Nem tudo é para nós. Nem tudo é do jeito que eu quero. Eu não posso ficar falando para o meu irmão que o meu jeito está certo, dele está errado. Mas eu posso mostrar para o meu irmão qual é o melhor caminho que ele pode seguir. Aí ele decide. Que nessas 7 semanas, quando eu for celebrar intensamente a festa da Ascensão do Senhor, e saber, eu me lembro quando eu era seminarista, o padre Ronaldo falava assim para a gente, cada festa que a gente celebra na missa, você tem que ficar ansioso para ver o que vai vir depois. E nós vamos celebrar a festa da Ascensão na 7ª semana, aí depois nós vamos celebrar a vinda. Vai ser aquela semana onde eu vou ficar muito extasiado, porque eu não vejo a hora de chegar à missa de Pentecostes, para fazer a celebração da vinda do Espírito Santo. É uma vida nova. É tudo simbólico, a gente sabe, porque como o padre disse, já está conosco o Espírito Santo. É como se você falhasse, se você não viver intensamente. Eu falo que vocês, mulheres, quando vocês foram dar à luz dos filhos de vocês, a ansiedade, quando está no finzinho da gravidez, porque vocês ficam assim, ó, padre, como demora esses 9 meses.
Eu já ouvi uma mulher falar isso. Aí a hora que nasce, o que vocês falam? Mas já passou, padre. Porque é uma ansiedade, é uma vida nova que vem vindo, e é um momento lindo na sua vida como mulher. Mas nós homens, você marido, também pode participar disso. Viva junto. A igreja tem que ser dessa forma. Se meu irmão está feliz, eu tenho que me alegrar com a felicidade dele. Não assim, o padre escolheu ele, podia ter escolhido eu, né? Oh, quem sabe não é só a hora ainda. Quem sabe no momento certo você vai ter o seu papel também. Mas se a partir do momento que eu me alegro com meu irmão, é a prova maior que eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com Cristo, eu estou bem com meu irmão. Eu sei que muitas vezes nem tudo que a gente faz a gente gosta, mas às vezes é necessário fazer algo para ajudar o irmão. Vou abrir mão daquilo que eu gosto para me dedicar um pouquinho mais para o próximo. Eu tenho que aprender a fazer as coisas e aprender a gostar das coisas. Nem sempre aquilo que me oferecem é do meu agrado, mas é o que eu tenho para aquele momento. É mais ou menos vocês casais, quando recém-casados, que a esposa não tem muita prática para cozinhar, ela faz o arroz, o feijão dela, o arroz ficou meio papo, o feijão meio salgado, aí ela vira para o maridão e fala, ei, bem, gostou do almoço? Estava maravilhoso, mas estava salgado e papo. Por que ele fez? Ele não mentiu, tá? Mas ele não quis machucá-la. Mas ele não quis machucá-la porque ele falou assim, vamos dar um tempo? Né? E isso aí vai se aprimorando. E você vai ver que com o tempo nossa vida de cristão é assim. Hoje, eu posso não fazer muito bem meu trabalho na igreja, porque eu não conheço muito bem, mas me dá uma nova chance. Eu vou aprender, eu vou me esforçar, eu vou viver bem o que Jesus pede, com as minhas falhas como cristão, mas eu vou dar o máximo de mim, vou viver o máximo de mim. Qual foi a última vez que você chegou lá para o seu pároco, lá na sua paróquia, e falou assim, padre, posso fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer na comunidade? Eu queria participar de uma pastoral, de um movimento, de um coral. Venha somar com a gente. Ah, padre, mas está lotado já pastoral. Não existe pastoral lotada. Não existe pastoral pronta. Você vivenciando esse tempo pascal, você vai perceber que você é muito mais útil dentro da igreja, povo de Deus, do que você imagina. Cada vez que você vai ao encontro do irmão, eu tenho lá numa das capelas que nós temos na paróquia, eu tenho algumas pessoas que não podem levantar para ir comungar. E eu vou ao encontro delas. O ministro que fica comigo fala, padre, vamos lá. Gente, é uma alegria que você vê aquela pessoa levantando para comungar, para partilhar. Então, vamos fazer desse tempo pascal essa vida. Sabe quanto você é especial, o quanto Jesus te oferece, pedindo só uma coisa em troca, que você ame o teu próximo, que vamos juntos celebrar com muita alegria a festa da Ascensão e a vinda do Espírito Santo. Tempo pascal, tempo de muita alegria.